Olá, olá! Voltamos aqui nesse piscar de olhos para dar continuidade ao nosso assunto de direitos fundamentais. Eu escolhi as características de José Afonso da Silva, que é a mais utilizada, mas se vocês pegarem a obra, por exemplo, de Paulo Bonavides, vocês vão ver que ele trata de algumas características, né, um pouco diferentes. Mas hoje a gente vai se ater a essa aqui. A primeira característica sobre os direitos fundamentais que José Afonso da Silva nos apresenta é a historicidade. Gente, os direitos fundamentais nascem, modificam-se e vão deixando de ser tão aclamados ao longo da história. Com o passar do tempo, alguns quase caem no esquecimento e outros vão ganhando destaque. Por que essa característica historicidade? Isso tem a ver muito com aquela questão da dimensão que eu falei para vocês. Os direitos fundamentais, eles não deixam de existir. O que existe é um contexto histórico que amplia o rol desses direitos ou vem a dar mais destaque num dado momento da história para um direito ou para outro direito fundamental. Então, historicidade é uma característica, ou seja, a depender do curso da história, eles vão ser mais enaltecido, menos enaltecido. Mas uma coisa interessante, eles não deixam de existir, tá ok? Imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa que os direitos fundamentais, eles não prescrevem com o decurso do tempo. O que é prescrição, gente? Prescrição é, de uma forma simples, é um instituto que a gente utiliza que é quando você perde o direito de agir pelo decurso do tempo. Você tem um direito, você quer exigir esse direito. Então, você tem um lapso temporal para exigir esse direito. Se você não exigir, ele prescreve. Quantos de vocês já não viram falar assim, o crime de homicídio já prescreveu? Ou seja, existe um lapso temporal aí para poder encontrar o culpado, para poder julgar o culpado, para fazer com que ele cumpra a pena. Se não fizer isso, isso não ocorrer durante um lapso temporal, vai prescrever. Você tem direito aí, por exemplo, você é um empregado e você foi demitido sem justa causa e você quer ingressar com ação trabalhista. Então, tem um período. Até a época que eu estudei, gente, direito do trabalho não é minha área. Mas até a época, quando eu estudava, e eu não sou ainda empregada, para complicar, né? Eu não trabalho com CLT e nem usufruo. Não, na verdade eu sou, Estou aqui pensando, né? Eu sou registrada como professora, mas eu não me atenho a nada disso, sou péssima, tá? Tanto que eu nem lembrava que eu era também seletista, além de ser estatutária como servidora pública. Então, na Justiça do Trabalho, salvo engano, na época que eu estudei, você teria aí um prazo prescricional de 2 anos para ingressar com uma ação. Isso, 2 anos para ingressar com uma ação. Beleza? Então, assim, o que acontece com os direitos fundamentais? Se você não exercer nenhum dos direitos fundamentais que tem ali no artigo 5º, se algum daqueles ali você não exercer, não tem problema. Ele não prescreve com o decurso do tempo. Ele está sempre inteiro e válido. O direito fundamental positivado, ele nunca deixará de existir pelo não exercício desse direito. Ora, você não, na sua casa, você nunca teve voz, né? Você nunca pôde ou nunca quis manifestar a sua liberdade de expressão. E se eventualmente você decide fazer isso, não pode chegar alguém e dizer para você, ó, filho, ó, já foi, não exerceu quando não exerceu durante todos esses anos, quer falar agora? De jeito nenhum. Aí você vai e diz, filho, irmão, eu preciso te dizer, os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis, tá ok? Outra questão é a inalienabilidade. Inalienabilidade vem de alienar, né? Alienar é vender, negociar. Inalienável é aquilo que não pode ser vendido. Então, os direitos fundamentais, eles não podem ser alienados, transferidos, negociados. Por quê? Porque eles não possuem um conteúdo econômico ou patrimonial. Então, nunca se fará discussão aqui, pelo menos na atual Constituição que nós temos, da questão dos direitos fundamentais, a possibilidade de eu querer vender a minha integridade física,
né? Vender um rim, vamos lá registrar em cartório que eu vou vender um rim. Isso não é possível, tá? Não é possível você negociar, não é possível você vender. E aqui eu quero fazer uma pausa, que se você tá aí de bobeira na sua casa e tá sem o que fazer nessa pandemia e quer fazer uma leitura muito bacana, amores, tem duas obras que eu gostaria que vocês lessem. Uma tem a ver com alienabilidade. É assim, é a obra O que o dinheiro não pode comprar. Ou seja, o dinheiro compra tudo ou não compra? Então, essa obra não é uma obra do ramo do direito, é uma obra de reflexão. O escritor, ele é bem a linha filosófica, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia e você pode trazer uma reflexão por direito. Ele traz uma reflexão sem solução, ele coloca nessa obra a gente para refletir se o dinheiro é capaz de comprar tudo, mas tudo mesmo. Será que existe algo que o dinheiro não pode comprar? Então ele traz essa obra, o nome dele é Michael Sandler, alguma coisa assim, tá? Eu não sei se essa a pronúncia correta. Ele tem 3 obras, eu tenho as 3 maravilhosas. A outra obra que ele tem que você pode ler é Justiça, o que é fazer a coisa certa. Também super interessante, ele nos leva a uma reflexão sobre o que é fazer justiça. Muito interessante mesmo. E até em tempos de pandemia, ele nos leva a uma reflexão aí para esse tempo de pandemia. Se em tempos de pandemia é justo ou não o aumento exorbitante aí de alguns bens necessários aí para o dia a dia da gente. Gente, por falar nisso, vocês já viram quanto que tá o preço do alho? O alho tá R$ 40 o quilo. Misericórdia, tá? Ou alguns medicamentos. Então, esse livro, ele fala muito disso, tá? Justiça, o que é fazer a coisa certa. E tem uma outra obra dele que eu não lembro o nome, que foi a primeira que eu li, que é sobre bioética, sabe? Sobre direitos da personalidade, muito bacana também. E que eu acho que vocês deveriam assistir, deveriam ler, que é bem interessante, tá ok? E aí a gente vai para a última característica, que é a irrenunciabilidade. Gente, os direitos fundamentais, embora sejam individuais, eu esteja falando bem dos direitos individuais, eles não podem ser renunciados. Você não tem como abrir mão do seu direito fundamental. Você pode até não exercê-lo, né? Algum direito você não vir a exercer, mas renunciar a esse direito não é possível. É isso que justifica, por exemplo, a pessoa que está desgostosa da vida, seja por um problema de saúde, alguma coisa assim, e ele decide autorizar que o amigo lhe tire a vida. Isso não é possível no direito brasileiro, né? É conhecido, já ouviram falar da eutanásia? Então, dá uma lida sobre isso. Eutanásia no Brasil não é acolhida. Então, aqui os direitos fundamentais, eles não podem ser renunciados, tá? Não é possível. Então, a característica é irrenunciabilidade, ok? Então, é vedado, neste caso aqui no Brasil, você renunciar a algum direito fundamental. Isso não vai acontecer. E tem uma outra característica que, embora não esteja aqui, eu gostaria de comentar, porque o Paulo Bonavides, ele faz esse comentário, eu acho que faltou em José Afonso da Silva. Ele traz a característica de relatividade, que os direitos fundamentais, embora eles sejam imprescritíveis, inalienáveis e irrenunciáveis, eles são, eles são relativos, tem a característica da relatividade. E eu acho essa característica muito importante, porque não existe direito fundamental absoluto. Não existe um direito fundamental que não possa ser relativizado. Se você pensar no direito fundamental mais importante que você possa ter, para mim é a vida. É a vida. A vida ela não é um direito absoluto, nem na nossa Constituição Federal, que é tão rígida, que tem cláusulas pétreas. Por quê? Porque você pode perder a sua vida em casos de guerra. Aqui é vedada a pena de morte, salvo em casos de guerra.
que existe até a forma de execução. Se você não sabe, vai lá no Código Penal Militar, que tem a forma de execução, né? Para que o indivíduo venha perder a vida, que é o fuzilamento. Gente, olha, dá até arrepio de ler, tá? Mas tem sim. Então, Paulo Bonavides, ele traz a relatividade, que é algo bem interessante. A liberdade não é absoluta, você pode vir a perder a sua liberdade de locomoção, que é o que vocês vão estudar o habeas corpus, tá? A sua liberdade de expressão, ela não é absoluta, você pode vir a ser punido por uma ação de dano moral, tá? Em relação aos seus atos, você pode ser responsabilizado. Por que eu estou falando da relatividade? Porque existe uma discussão sobre a relatividade dos direitos fundamentais, e vocês vão lembrar bem, e depois pesquise, que não é matéria da nossa aula, isso aí é com o nosso colega, o meu colega, o professor Ronaldo, que ele está trabalhando com vocês criminologia, e a gente vai vir a debater melhor esse assunto, se eventualmente eu vir a ministrar aulas de direito penal com vocês, que é o caso da presunção da inocência, né? Será que o princípio da presunção da inocência deve ser relativizado também, já que nenhum direito é absoluto? Que é aquela discussão da possibilidade de prisão em segundo grau. Então, por mais que a gente diga que está claro lá que ninguém será preso, né? Que ninguém será declarado culpado até o trânsito em julgado, né? E transitar em julgado é até o final. Mas se eu partir do pressuposto que os direitos não são os direitos fundamentais, como a presunção da inocência, nenhum direito é absoluto, por que esse tem que ser? Justamente esse não cabe exceção se todos os demais têm exceção. Aí, exemplo, direito à vida versus direito à religião. Quando esses dois direitos se chocam, né, que é aquela questão da transfusão de sangue, eu vi que tem até um colega de vocês fez um trabalho aí, né, sobre relativização, que é um tema que eu gosto muito. Robert Alex, que fala do princípio, né, da ponderação dos direitos fundamentais, a gente chama isso de ponderação, que isso é matéria para outra aula, porque os direitos fundamentais, um não anula o outro, tá? Isso é ponderação. Não tem como um direito fundamental anular outro direito fundamental. O que ocorre é um juízo de ponderação. Num caso concreto, um vai se sobressair em relação ao outro, mas depois de resolvido o conflito, ambos passam a ter a mesma importância. Por isso que cada caso deve ser analisado individualmente, tá? Então, ora, quando tiver em choque, um clássico exemplo aí da transfusão de sangue aí e do direito à vida, na questão religiosa, que algumas religiões não admitem a transfusão de sangue, ora vai prevalecer o direito à vida, outra hora vai prevalecer o direito à religião. Assim como nós temos, no nosso exemplo, a liberdade de expressão e o direito à intimidade, à vida privada. Um exemplo, professora, liberdade de expressão de eu querer escrever uma obra ou um comentário sobre algum artista famoso, versus direito à privacidade, à intimidade, que aquele artista famoso, ele não quer que sua história seja levada a público. Isso ficou bem famoso aí nas biografias não autorizadas. Então, dentro desse choque dos direitos fundamentais, dessa colisão dos direitos fundamentais, que Robert Alex, ele trata do princípio da ponderação dos direitos, que vem essa questão da relativização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. E aí eu deixo a reflexão para vocês estudarem e aprofundarem o estudo de vocês, se a presunção da inocência ela é absoluta ou não, tá? E eu vou dizer, é divergente? Sim, é muito divergente. Tem debates acalorados sobre essa característica dos direitos fundamentais. Professor, o que você acha? Eu acho que os direitos fundamentais, eles são relativos. Eles são relativizados? Sim. Não existe nenhum direito absoluto. E aí eu vou partir para a interpretação da Constituição, porque ela também tem que se adequar, ela não pode ser um texto
rígido, sem uma interpretação de conformidade que venha também atender os anseios da sociedade, porque a Constituição Federal, ela existe para proteger, ela não existe em si por si só. Eu já vou mais por um lado também sociológico, que é aí o Ferdinand de La Salle, que ele diz que uma Constituição que não revela a realidade social, os anseios da sociedade, ela é uma mera folha de papel, tá ok? Então, dito isso, essas características aí interessantíssimas sobre direitos fundamentais, quem é o titular? Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Será que são somente os indivíduos, as pessoas naturais? Sim, inicialmente era essa a concepção, que somente as pessoas naturais, o indivíduo, a pessoa física com CPF, era titular de direito fundamental. Não era possível discutir direitos fundamentais para pessoas jurídicas, mas isso houve uma evolução. Hoje, no nosso país, no Brasil, já se fala em direitos fundamentais das pessoas jurídicas. Amores, vocês já ouviram aqueles sites em que você entra e você pode tecer uma crítica sobre uma empresa, sobre uma prestação de serviço? Aquilo ali é uma pessoa jurídica. Saiba que é a mesma coisa de você abrir uma página e dizer assim: traga uma pessoa aqui, marca ela e faça uma crítica sobre essa pessoa. E você vai lá e marca a professora Antonieta e faz uma crítica. Aí você fala: nossa, professora, eu acho isso um absurdo. Particularmente, eu vou sincera, eu também acho um absurdo fazer isso com as pessoas jurídicas, porque elas também possuem direitos fundamentais. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Assim que surgiu essa questão de tecer críticas nas redes sociais, eu não lembro o estado, teve uma moça que ela encomendou um móvel, eu lembro até que era um sofá, e esse sofá demorou a entrega, veio, ela não ficou contente. Então, o que que ela fez? Ela foi na rede social e acabou com a empresa. Primeiro ela falou da demora, depois ela falou que ela não ficou satisfeita com o produto, e depois ela disse que ela não indicaria essa empresa para ninguém. O que que ocorre? Depois disso daí, a empresa ela perdeu vários clientes. E essa empresa ingressou com uma ação na justiça, né, por dano moral e material por conta da publicação dessa pessoa. E a empresa conseguiu comprovar que ela gerou um dano, que na verdade ela exacerbou no seu direito de liberdade de expressão, e na época essa moça, ela foi condenada a uma indenização de R$ 10.000 e a fazer uma retratação naquele post sobre a publicação dela com pedido de desculpas. Beleza, um caso mais recente que eu encontrei, eu não sei se foi no Paraná, Maringá, alguma coisa assim, que foi um shopping. A mãe ingressou com uma ação judicial para pleitear que o shopping pagasse uma indenização de dano moral e material, porque a filha dela se machucou na mesa de vidro lá do shopping. Não sei se era deve ser da praça de alimentação. A filha dela se machucou e ela pediu uma indenização. Ocorre que quem acabou tendo que pagar foi a mãe. A mãe foi condenada a pagar ao shopping R$ 50.000 por todos os transtornos, tá? Todos os transtornos mesmo, porque isso veio a público. Ela fez várias postagens no Facebook da filha ou do filho cortado, gerou uma indignação muito grande, uma dor de cabeça muito grande. Enfim, ao final da ação, já, salvo engano, em grau recursal, chegou à conclusão de que a filha se machucou por descuido da mãe, não em decorrência da mesa ser de vidro. Então, quem deveria ter um cuidado, quem quebrou com seu dever de cuidado, foi a própria mãe, que foi desatenta no zelo e cuidado com o filho. Tá ok? Então, esses são exemplos. Então, pessoas naturais podem, pessoas jurídicas. E hoje, gente, já é possível falar em direitos fundamentais para o Estado. Isso dá um artigo bacana, titularidade dos direitos fundamentais.
principalmente quanto ao Estado. Aí você pode pensar que o Estado ele não pode ter direito fundamental, pois hoje já é possível discutir. Vou dar um exemplo. Se você for lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais individuais, vocês vão encontrar um direito lá meio estranho, que a princípio você vai falar assim, isso para mim não é direito não, professora. Direito à requisição? O que é o Instituto da Requisição? Amores, é o direito que o Estado tem de fazer requisição, uso de um bem ou um serviço teu para atender uma necessidade, uma urgência. Vamos imaginar que aqui em tempos, sei lá, de pandemia, pode ser até o exemplo da pandemia aqui, os hospitais não estão dando conta, a gente está sem espaço, precisa fazer urgente aí mais um hospital, um espaço fechado, e você tem um galpão enorme que não está sendo utilizado. Enorme, gigantesco. E de repente o Estado olha, o município olha e fala assim: é esse galpão, ele tá perfeito. E chega lá e fala assim: ô João, esse galpão que o Estado vai utilizar, nós estamos fazendo requisição dele. E você fala: e aí, quanto é que vocês vão pagar? Não, isso aí a gente discute depois. E aí você diz: mas professora, aí tá ferindo um direito meu, que é o meu direito ao patrimônio. Então. Está lá no artigo 5º, porque hoje entende-se que aquilo ali não é um direito fundamental teu, é um direito fundamental do Estado de fazer essa requisição, para atender o interesse da coletividade, tá? Eu sempre, quando estudo requisição, eu lembro dos filmes que eu assisto, né? Os filmes americanos, em que o policial está numa fuga e ele pede para um civil descer do carro e ele toma o carro desse civil e sai disparado. Eu lembro quando eu era pequena e falava assim, mas gente, pega o carro da pessoa assim, utiliza e pronto, acabou e nada, né? E depois tá lá o carro todo estrupiado, danado, acabado, deu PT no carro e o policial sai todo glamuroso. Hoje eu entendo que, né, esse exemplo bobo chama-se requisição. E detalhe que é um direito fundamental, tanto é um direito fundamental que só vai ocorrer indenização, só se discute a indenização posteriormente, tá? E se houver dano. Se eventualmente utilizar o galpão ali, não, o galpão teu estava parado, não estava alugado, o município utilizou porque era urgente, te devolveu tranquilinho, não há que se falar em indenização porque o Estado está no exercício do direito fundamental à requisição. Tudo bem? Então aqui a gente encerra sobre os direitos fundamentais. Não. Ainda temos aqui, eu trouxe essa tabela, olha só que interessante. Eu quero falar dessa diferença dessa tabela aqui, mas eu não vou falar dessa tabela nessa aula que ela já está com 23 minutos. Nós vamos lá para a parte 3, essa tabela aqui eu já expliquei a vocês no início da aula, vou comentar novamente e aí eu abro um próximo encontro só para mencionar os direitos fundamentais contidos lá na Constituição Federal, ok? Beleza? Então vamos para a parte 3. Beijo no coração. Um piscar de olhos, estamos aqui de volta.